Você ainda acha que precisa de muito dinheiro para operar opções? Então presta atenção, porque hoje eu vou te mostrar 3 estratégias de opções que você consegue operar com R$ 500 ou menos, sem plataforma cara, sem robô e sem firula. Eu vou te mostrar toda a lógica por trás dessas estratégias, como montá-las e como dosar isso aí dentro da sua conta. Então se você está querendo começar com pé direito e opções, esse vídeo é para você. Vambora! A verdade é a seguinte, as opções elas não são um bicho de 7 cabeças. E muito menos é o tipo de investimento que é só para rico. As opções só parecem complicadas por conta dos jargões diferentes de outros mercados, né? Assim como o mercado de mini índice, mini dólar, ou mesmo o mercado de ações. O mercado de opções é específico, então tem palavras específicas como strike, vencimento, ou até call, put, exercício. Uma vez que você entende a dinâmica disso tudo, começa a fazer muito sentido você operar opções. Outra questão também é que muito se fala de estratégias difíceis demais, com várias pernas que a gente fala, né? Você vai montar um Iron Condor, ou você vai montar um Rachel, e na hora de fazer o manejo, você vai fazer o manejo com uma estrutura mais cara ainda. Preste atenção, porque no começo no mercado de opções, o ideal é que você faça estratégias mais simples de estarem sendo implementadas e que não necessariamente são piores do que as mais complexas não, beleza? Existe essa grande mentira no mercado de que, você montar uma estratégia super complexa, você vai ganhar muito mais dinheiro. Não é por aí. Foca nessas que eu vou te apresentar aqui ao longo desse vídeo que você vai bem. Tudo fica muito mais claro quando você começa a entender o básico das opções. É isso aí que é mais importante para você que está começando. As estratégias que eu vou compartilhar com você ao longo desse vídeo estão muito relacionadas a você entender esses critérios. Para que serve uma call? Para que serve uma put? Como controlar o seu risco no mercado de opções? Como você fazer um manejo das suas estruturas? Tudo começa a ficar muito lógico quando você adquire esse conhecimento. Meu intuito aqui no YouTube é ensinar o investidor brasileiro a operar opções, a entender um pouco mais sobre as estruturas, um pouco mais da macroeconomia, as ações que estão relacionadas. Então, se esses assuntos de bolsa de valores te interessam, clica já o seu dedo no botão inscrever-se e ativa as notificações. E tem um detalhe importantíssimo: opções não são cassino. Você não vai simplesmente chegar ali, vai comprar uma call fora do dinheiro, vai esperar uma valorização enorme e naquela porrada, né, a grande pancada, você vai ficar rico do dia para noite. Não é bem assim que funciona o mercado de opções. Você consegue ter rentabilidade muito boa se fizer tudo direitinho, dosado dentro do risco, porém exige certo conhecimento, não é roletagem, não é, vou apostar nessa daqui sem análise nenhuma. Esse é um caminho arriscado se você está querendo começar opções com essa mentalidade, ok? As opções são uma ferramenta. E uma ferramenta como, por exemplo, um martelo. O martelo ele pode bater um prego, pode construir uma casa. Ou o martelo ele pode quebrar uma parede e destruir uma casa também. Então, a mesma ferramenta ela pode ter 2 aplicações diferentes. Por isso que é importante você dominar todos os conceitos das estratégias para que você entenda como implementar corretamente e diminuir o seu risco na medida do possível. E as opções, quando bem utilizadas, elas têm 3 papéis principais, tá bom? O primeiro é a alavancagem, poder de alavancagem, né? Te dá uma condição de você entrar mais pesado, vamos colocar assim, na sua operação do que você entraria no mercado de ações, né? Então as opções elas têm essa possibilidade, claro, sem exageros e você controlando o seu risco. A segunda possibilidade é na geração de fluxo de caixa, estratégias vendidas de opções, que eu vou estar falando também ao longo desse vídeo. Elas estão focadas em você adiantar aquele recurso, mas você fica com uma obrigação na mão. Porém, você adiantando aquele recurso, você gera fluxo de caixa. Então essas estratégias são muito boas. Outra questão também é proteção, importantíssimo. Quando você vê uma possibilidade de queda na bolsa, ou queda numa certa ação que você tem na carteira, então você consegue estar pensando, como proteger, como utilizar o mercado de opções para isso. Então essas são as 3 principais funções do mercado de opções. Lembrando que opções são derivativos, tem que ser operado com muito conhecimento e o objetivo aqui do meu canal é 100% educacional. Então quando você tem foco, você não é o cara jogador, você é o cara que quer fazer as apostas corretas e utiliza a estratégia certa, então a sua chance de sucesso no mercado de opções é radicalmente superior ao cara da jogatina. E agora então eu vou te mostrar 3 estratégias que você consegue utilizar com até R$500, seguindo essa mentalidade correta, para que você utilize o mercado de opções da maneira certa. Mas antes de eu falar dessas estratégias, eu quero que você saiba o seguinte: o que você deve estar buscando evitar fazer com esses R$500 ou menos, né, que você está querendo começar no mercado de opções. Importantíssimo isso. Primeiro é você começar comprando opções muito fora do dinheiro. Por exemplo, Petrobras está a R$32.
reais, você compra uma call a 40 reais pra semana que vem, né? Tipo, ela vai subir 8 reais, né? E eu vou embolsar uma grana violenta aqui, ela vai valorizar 1000%. Então, quem começa com essa mentalidade, começa exigindo muito do mercado, você tá entendendo? E tem muito a ver com loteria, né? Você querer uma multiplicação extraordinária de capital que não acontece toda vez, essa é a verdade. Então, cautela com isso. Cautela também com prazos curtos, né? Vencimentos semanais, você querer operar também comprado, exigir um movimento muito alto, improvável. No começo também strangles e estruturas muito complexas é complicado. Vamos falar sobre cobertura de capital, que é mais simples para quem está começando, né? Opções sem liquidez também não é bacana. Você não conseguir comprar e vender essa opção no mercado, não ter comprador e vendedor, pode ser um complicador na hora de você, na prática, ele tá operando, né? E outra coisa também é apostar em resultados trimestrais. Por exemplo, Petrobras vai soltar balança, todo mundo falando da Petrobras. Vou comprar uma call porque eu acho que vai subir, que não sei o quê. Aí você não entende do Vega, você não entende que a sua operação ela pode ir pro pó. Então é importante você dosar isso tudo e evitar esses métodos aí operacionais com 500 reais. E agora as estratégias de opções para você começar com poucos recursos e, por exemplo, a primeira estratégia que eu trago para você aqui é a compra de call barata. A compra de call é a porta de entrada no mercado de opções. Dificilmente uma pessoa começou por uma outra estratégia se não essa. Claro, tem gente que já começa vendendo call coberta, começa pelo caminho já direcionado, mas muita gente começa nesse mercado justamente de compra de opções. E a verdade é que não existe certo e errado. Existe você fazer a aposta certa no ativo certo na hora certa. E isso que tem que ser pensado. Então a compra de call ela pode ser muito benéfica quando feita da maneira correta. Como é que funciona a compra de opções, né? Você compra uma call, por exemplo, com vencimento de 2 meses, geralmente custando alguns centavos, né? Por exemplo, para Petrobras a 31, 32 reais, eu vou botar aqui no slide do meu lado depois, essa é uma opção ao lado dela, uma opção de compra, uma call de 2 meses. Olha como é que o preço é muito mais barato, né? Você pode verificar que, você está fazendo uma aposta também na alta do ativo, beleza? Mas está pagando muito menos. Porque você está comprando um direito de comprar. Esse é que é o ponto, né? Então você não precisa diretamente comprar o ativo, o famoso swing trade. Você consegue substituir o swing trade pelo swing trade alavancado, que é a compra de call, né? Então ela é feita num prazo maior, por exemplo, 2 meses que eu falei aqui. O risco máximo que você está nessa operação é o que você está pagando. Então se você pagar 100, 200 reais, isso é o máximo que você pode perder nessa posição. Claro, se você está começando com 500 reais, dose isso de forma que você bote no máximo 50% por posição, 10%. Não bota tudo, né? Porque você tem o risco de perder tudo que você está colocando. Então você tem que dosar, vou ganhar essa, mas eu posso perder essa, você tá entendendo? Você tem que dosar dessa maneira. Não é achar que você vai ganhar toda, né? Porque pode ser que a sua análise esteja errada, pode ser que o ativo que você esteja olhando caia ao invés de subir. Mas a compra de cola funciona muito bem quando você une a análise gráfica, você tem um sentimento de que aquele ativo realmente pode subir, dar uma oportunidade e dá para ganhar um bom dinheiro você fazendo essa estratégia da maneira certa. E o que você aprende com a compra de call? Primeiramente, você aprende sobre o tempo, né? Se a posição não mexer, se a ação objeto da opção, se a ação não mexer, então você vai perdendo o teta ao longo do tempo. Então, cada dia que passa a sua posição, ela vai perdendo um pedágiozinho que vai perdendo, né? Se não mexer, ficar lateral ou cair, então tudo isso pode trazer a sua posição para uma situação de estar virando pó, que é um outro conceito, o conceito de virar pó. O conceito de virar pó é você paga R$1 numa opção, se ela for caindo ao longo do tempo, a ação pode ser que vá de R$1 para 90 centavos, para 80 centavos e pode ir para 0. Então você tem que ter essa mentalidade, separar de acordo com essa expectativa do que isso pode acontecer. Mas eu quero que dobre ou vire 0. Então você já está começando a trabalhar um risco-retorno, entendeu? Você não pode fazer uma aposta, não sair antes do tempo, deixando virar pó uma porrada de posição, tem que ter esse controle. Também você vai aprender como funciona o vencimento, só que de maneira mais segura. Como você está comprado numa opção, você tem um controle. Claro que existe o exercício automático das suas posições. Por exemplo, você pagou R$1 na sua compra de call, você comprou a call a R$1 e o ativo subiu pra caramba e foi para dentro do dinheiro e no vencimento tá R$3 a sua call que você comprou, né? Vencimento de 2 meses e tal. Então você tem aí uma call dentro do dinheiro. O ideal é que você saia antes do vencimento. Um dia anterior, 2 dias anteriores, tá bom? Como você tem essa call na mão, você não vai ser exercido antecipadamente, porque
porque é o seu direito, é você que tem que exercer, né? Esse é o seu direito. Quando você está vendido dentro do dinheiro, você pode ser exercido, que é a outra estratégia que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas na compra de call, sair antes do vencimento ou você deixar virar pó, são técnicas que você vai aprender e você vai levar para qualquer estratégia de opções. E a compra de call, ela funciona muito bem em ativos que estão em tendência de alta. Aqui no gráfico, você está vendo, por exemplo, o Braskem. Lembrando que, nada que eu falo aqui no meu canal, recomendação de compra, de venda, é educacional, tá bom? Estou te ensinando estratégias, como você aumentar a sua probabilidade de sucesso no mercado de opções, beleza? Então, por exemplo, ativo em tendência de baixa, eu, Felipe Figueira, não gosto de estar operando compra de call, né? Outro tipo de ativo que eu também não gosto são ativos laterais, né? Eu vou dar uma limpada aqui na tela, né? Que tem muitos rabiscos por causa das nossas mentorias. Ativos laterais eu também não gosto muito. Agora, por exemplo, ativos em tendência de alta, né? Claramente em tendência de alta, estamos falando de Embraer, são um pouco mais interessantes para você começar a aplicar essa estratégia, tá bom? Então, dica, olhe o tempo gráfico semanal, o gráfico semanal, e você veja se está subindo ou está caindo, né? É muito mais simples de você fazer uma análise assim, e aí você pode refinar. Pô, será que está tendo uma correção agora? Será que não está numa tendência de alta, numa linha de tendência de alta? Aí você pode refinar. Mas a compra de cola funciona para ativos que estão em tendência de alta, te dão maior chance de sucesso, beleza? Então sua opção vai virar menos pó ao longo do tempo. Segunda estratégia para quem está começando no mercado de opções com até R$500 é a venda de put coberta por caixa, ou a Cash Secured Put. Então a Cash Secured Put é uma escola para o trader de opções, tá? Primeiramente porque você começa a operar vendido, né? Então você já passa a entender sobre o valor da passagem do tempo que se remunera na sua entrada da sua posição. Segundo fator interessante é que é uma estratégia de geração de renda, então você já começa a utilizar o mercado de opções da maneira certa. Então você adianta o capital e, claro, fica com uma obrigação de ter que comprar o ativo caso seja necessário. E feito da maneira correta, que eu estou te instruindo aqui ao longo desse vídeo, com até R$500 você consegue estar fazendo venda de put coberta, principalmente nos ETFs, que é o BOVA11, ou até quem sabe no IVVB11 e ações baratas. Como é que funciona a venda de put coberta? Você escolhe uma ação barata e líquida, ou seja, meu editor vai colocar aqui as principais ações que têm liquidez, né, no mercado de opções. Então você consegue ver, por exemplo, que BOVA11, Petrobras, Vale, são ativos que você consegue estar entendendo como utilizá-las a seu favor. Mas o problema de Vale e de Petrobras é que para você fazer coberto, né, é de 100 em 100, você vai precisar de R$6.000, ou você vai precisar de R$3.000, é um capital um pouco maior. Se você está começando com um capital acima de R$500, beleza, pode fazer mais sentido. Agora, a grande vantagem do BOVA11 é que você consegue fazer venda de put de 1 em 1. Né? Então, uma venda de put no BOVA11 já vai te ensinar toda a estratégia que você precisa para estar utilizando a venda de put para depois para você escalar para contratos maiores. Então, é escolher uma ação barata e líquida e você está fazendo uma venda de put fora do dinheiro. Se o ativo está, por exemplo, a 150, né, que é o caso do BOVA, claro, existem outros ativos na bolsa. Você tem que fazer essa análise. Até que se você está começando com R$1.000, com R$2.000, com R$5.000, você aumenta esse leque de fazer a sua venda de put coberta, né? Então, vender uma put fora do dinheiro com strike mais baixo ali no Delta 30, por exemplo, e você tem que ter essa cobertura caso você seja exercido, né? Então como é que funciona o exercício das opções? Por exemplo, se você vende uma put ali do BOVA11, por exemplo, dos R$150, né? E você coloca ali o strike da sua put nos 145, por exemplo, né? Caso o BOVA11 caia além dos 145, você tem que comprar a 145 o BOVA11. Porém, você já adiantou o recurso da sua venda de put, né? Então é uma estratégia teoricamente ganha-ganha se você está coberto, porém você tem uma obrigação de ter que comprar o BOVA11 caso ele supere ali os 145. Então você começa a entender sobre todas essas dinâmicas do mercado de opções. O importante agora é que você vai estar aprendendo sobre probabilidade, qual é a sua chance de você ter sucesso na sua operação. Porque muita gente vem para o mercado de opções justamente para ter a taxa de acerto maior, para ter maior previsibilidade, né? Então, através da venda de put, você acaba tendo uma maior previsibilidade. Certeza não há. E, inclusive, você ser exercido e pagar taxa, você tem que ficar atento nisso também. Mas há uma maior probabilidade de você gerar renda com esse tipo de estratégia, né? O delta também, você vai aprender sobre o delta, onde você vai colocar o strike ali da sua put vendida. Então, eu estou abrindo os leques aqui, mas é importante você, como trader de opções, principalmente se você está começando, você está entendendo um pouco mais sobre esses termos, vasculhando os vídeos aqui do canal para você
adentrar, né? Não tem como cobrir absolutamente tudo no vídeo, mas o importante é que na venda de put você vai estar cobrindo a questão do delta, como funciona o exercício, o que acontece com o prêmio ao longo do tempo. Então tudo isso você vai encaixando na sua cabeça como trader de opções. O seu risco é você comprar a ação, igual eu falei, né? Você tem que estar pensando o seguinte, pô, e se acontecer ali do BOVA11 cair, né? Então você teria que comprar 145, igual eu te falei. Mas isso é quase uma vantagem, porque se você faz isso num ativo que você já está analisando e achou ele barato, então você consegue estar montando a venda de put coberta com mais segurança. O recomendável é sempre ter em conta o valor do notional. Tá fazendo uma venda de put e tá a 145 ali, por exemplo, o strike da sua put, então 1 vezes 145, R$145 é o mínimo para você operar essa estratégia. E as ações que dá para você estar montando esse tipo de estratégia, né, que custam até R$5, por exemplo, até R$500, são essas, né? Pets, Pão de Açúcar, Casas de Bahia, CVC, Azul. Porém, você tem que observar, será que essas ações realmente elas são boas, tão baratas no preço e baratas no valuation? Faça um estudo de valuation. Na minha opinião, o mais seguro é você estar olhando o índice de mercado, o BOVA11, por exemplo, que ele tem mais condição de você operar de 1 em 1, ao invés de operar de 100 em 100, igual aqueles exemplos que eu mostrei ali agora há pouco. Então, começar com venda de put no BOVA11 é uma escola para o trader de opções. Mas atente-se ao gráfico e atente-se à posição, quanto ela pode subir, porque a venda de put, no final das contas, é uma estratégia de alta, assim como a compra de call, mas ela funciona de uma forma diferente e mais previsível. Terceira estratégia para quem está começando com até R$500 no mercado de opções é a trava de baixa com put, tá? Ela é simples, ela é barata e ela acaba sendo mais cirúrgica quando você está utilizando a estratégia certa. Essa sim é uma estratégia que todo trader iniciante de opções deve estar buscando conhecer e se acrescentar com ela. Por quê? Porque ela se aproveita da baixa dos ativos. Muita gente só sabe apostar na alta, né? A compra de call ou mesmo a venda de put. Para certos ativos que estão em tendência de alta, maravilha. Mas e os que estão caindo? E na Bolsa Brasileira tem muitos que estão caindo. Você pode estar deixando de aproveitar esse movimento de queda deles com estratégias de baixa. E uma delas é justamente a trava de baixa com put. Como é que a trava de baixa com put funciona? Você compra uma put na linha do dinheiro. Por exemplo, o Braskem está ali a R$8, né? R$7,97, vamos colocar assim. Você vai estar observando, por exemplo, pô, comprar uma put aqui na linha do dinheiro, né, nesse valor, muito próximo desse valor, e depois vou estar vendendo uma put um pouco mais abaixo, um pouco mais barata. Então você compra uma put mais cara e você vende uma put mais barata. Então você, ao invés de só comprar uma put, só apostar numa queda abissal do ativo, isso pode te prejudicar nas gregas, que vamos falar daqui a pouquinho quais são as vantagens de você operar estratégias como a trava de baixa com put, né? Então comprar uma put e vender uma outra, tudo no mesmo vencimento, né? Um strike um pouco mais abaixo, mais barata, não vai fazer você sair da sua put que está comprada, entendeu? Essa é a famosa trava de baixa com put. Interessante para ativos que estão em tendência de baixa. Claro, eu trouxe um exemplo, nem analisei muito, porém você tem que estar observando o gráfico dessas ações, se o gráfico está numa tendência de baixa, se está num momento interessante ou não está, faça essa análise. Então você basicamente limita o seu risco, né? E é uma estratégia barata que você consegue estar montando. Você não simplesmente só compra uma put, você compra uma put e vende outra. Então ela fica barata e se você consegue mirar para a direção correta, ou seja, você ganha para baixa, né? Então você consegue ganhar dinheiro com estruturas que se beneficiam da queda do mercado, queda das ações. O que você aprende com a trava de baixa com put? Você aprende uma estratégia de baixa sem ficar muito exposto, ou seja, você limita tanto o seu risco quanto o seu ganho também, de certa forma, porque se não cair tanto a ação que você está de olho, você pode ter um valor ali modesto ali de rentabilidade. Então a trava ela resolve isso da compra de put, né? Então você cria uma estratégia de baixa sem ficar muito exposto. Você tem possibilidades também de surfar a baixa de certos ativos. Até então, muita gente acha que só dá para ganhar, igual eu falei, na alta do mercado de ações. E na baixa, como é que faz? A trava de baixa com put, interessante nesse sentido. Dá para você operar direcional sem gastar muito dinheiro. Porque para contas de R$500 ou menos, você utilizar travas é muito bom. Você acaba utilizando um melhor aproveitamento do seu capital. Então é isso que você tem que pensar. Como gestor dos seus recursos, menor que seja, você fazer um melhor aproveitamento. É isso que vai te dar consistência ao longo do tempo. E operar essa estratégia também te faz pensar sobre, pô, essa ação ela tá em alta ou tá em baixo. Isso te força a você analisar realmente se compensa até do ponto de vista de longo prazo certa ação ou se ela é furada. Aí você vai deixar as boas para outras estratégias e as ruins você vai separar para esse tipo de estratégia. Pense nela como ganhar na baixa de forma inteligente. Mas saiba sobre o risco
risco de você estar comprando uma trava de baixa com put, que aquele valor que você está colocando você pode perdê-lo, assim como na compra de opções. Porém, é um valor menor do que na compra de opções e você exige que o papel mexa menos, ou seja, caia menos. Para quem está começando, a minha recomendação é estar olhando sobre as travas de opções, tá bom? As travas de opções, elas acabam dando uma melhor condição de você iniciar. E para você montar a trava, você não precisa necessariamente comprar as duas ao mesmo tempo no robô. Primeiro você faz a ponta comprada, né? Você monta a ponta comprada e depois você faz a ponta vendida. Dá para você trabalhar dessa maneira, desde que seja feita no mesmo minuto, né? Para você não pegar uma diferença muito grande de preços. Então, você compra uma opção, vende a outra. Eu exemplifiquei aqui no vídeo trava de baixa com put, mas também poderia ser utilizada para trava de alta com call, que tem vídeo aqui no meu canal também ensinando. Então você não precisa de milhares de reais, basta você utilizar as estratégias certas para o tamanho de conta certo para você entender mais sobre opções e estar progredindo nesse mercado. Então você aprendeu aqui nesse vídeo compra de call, você aprendeu put coberta por caixa, você aprendeu trava de baixa com put. Coloca aqui embaixo nos comentários qual foi a estratégia que você começou no mercado de opções. Foi através das vendas de opções, venda coberta de call, venda de put, ou foi estratégias compradas? Você começou comprando o call, você começou montando travas. Coloca aqui nos comentários a estratégia que você começou, se você já está operando no mercado de opções. E se não tá, coloca tô iniciando ainda, Filipão. E agora eu vou deixar 2 vídeos recomendados para você continuar aí o seu aprendizado sobre o mercado de opções, beleza? Aqui foi o Felipe Figueira, grande abraço e bons estudos.